como encontrar, então, dentro do próprio validador do SPED-ECF, essas assinaturas que você vai fazer ou que você está com algum erro lá tentando resolver o problema que você encontrou nas suas assinaturas. O registro dentro do próprio validador do SPED-ECF, onde você vai encontrar todas as assinaturas dos sócios e também do contador para fazer a conferência ou para corrigir aquele erro que está aparecendo para você na hora de validar o arquivo, você vai encontrar no registro chamado 0930. Vamos trocar aqui. Você vai encontrar todas as assinaturas que você precisa conferir, corrigir ou acertar dentro do registro chamado 0930. Esse registro vai ter todas as assinaturas. Se você quiser saber quem está sendo responsável por assinar o seu arquivo do SPED-ECF, você vai encontrar nesse registro aqui, tá? Esse registro dentro do SPED, ele chama Signatários do SPED-ECF. E aí, dentro desse registro, né, que se chama 0930, que é a identificação dos signatários do SPED-ECF, ou seja, as pessoas responsáveis pela assinatura dentro do seu arquivo, que é a escrituração contábil fiscal, você vai encontrar alguns dados. Por exemplo, você vai encontrar a primeira informação, é o nome do signatário. Aí, quem é esse signatário? Quando você está fazendo esse preenchimento do registro, aqui pode ser o nome do contador ou pode ser o nome do sócio responsável pela empresa, responsável perante o fisco, né? Responsável pela empresa perante o fisco, ou também pode ser o nome da pessoa que tem uma procuração para assinar essa escrituração, desde que autorizado pelo fisco. Mas segura um pouquinho que a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Vou explicar cada tipo de assinante para você, tá? Por enquanto, a gente está falando do registro 0930, das informações que a gente tem nele. Além do nome do signatário, a gente tem também o CNPJ ou o CPF desse signatário que está fazendo a assinatura do arquivo. E a gente tem uma coisa importante, que é a qualificação do assinante. O que é a qualificação do assinante? Quando eu venho aqui verificar o tipo de qualificação do assinante, no meu SPED-ECF pode ser, por exemplo, o diretor da empresa que está assinando como responsável, pode ser o administrador, até o gestor judicial e o próprio procurador. O interessante é que você vai selecionar, você vai dizer para o validador qual a qualificação dessa pessoa, qual é o cargo, qual é a posição, qual é a responsabilidade dessa pessoa com relação a esse CNPJ, com relação a essa empresa, porque ela tem autorização para assinar essa escrituração na hora que você está fazendo a transmissão para a conferência do fisco. Você tem também a qualificação de empresário, tem a qualificação do contador e se a qualificação dessa pessoa que está nesse momento responsável por fazer a assinatura da sua escrituração, se você não encontrou, não conseguiu adequar, digamos assim, ela a nenhuma das opções de descrição que o próprio validador te dá, você tem a última opção, que é a opção outros, né? Nessa qualificação outros, você pode colocar
alguém que você não encontrou uma descrição mais apropriada ali dentre os códigos que tem, tá? E aí, dentro dessa descrição, você tem vários códigos. Por exemplo, o último, que é o outros, caso você não tenha encontrado nenhuma outra apropriada, é o 999. O do contador, por exemplo, é o 900, é o penúltimo, né? Aqui. Então, você, após inserir, após dizer para ele qual é a qualificação, você também tem logo abaixo o campo para inserir a inscrição do contabilista, aqui ele chama o profissional de contabilidade de contabilista, o e-mail do signatário. Note que o campo e-mail do signatário passou a ser um campo obrigatório. Então, obrigatoriamente, você tem que preencher o endereço de e-mail da pessoa que está fazendo a assinatura do seu arquivo. E por último, e não menos importante, o número do telefone do signatário da pessoa que está fazendo a assinatura do seu arquivo.